Olá pessoal, neste vídeo vou usar todo o meu conhecimento científico para comparar duas máquinas de gravação a laser diferentes, mais especificamente a ATEZR P20 Plus e a X-Tool D1 Pro. Ambas essas máquinas são de 20 watts e têm alguns recursos bem legais, então eu tenho uma lista completa de diferentes categorias e funções que gostaria de comparar entre elas. E no final, vamos fazer um resumo de todas as nossas descobertas, o que pode te ajudar a decidir qual delas é a mais adequada para as suas necessidades. Então, dito isso, vamos disparar alguns feixes de laser irados. Beleza, primeiro preciso montar uma planilha sofisticada com visual científico para registrar minhas descobertas. Vou comparar vários aspectos diferentes de cada máquina, começando pela embalagem em que vieram, o processo de montagem, a estética geral, as dimensões e a qualidade da construção, assistência de ar, os módulos de laser, desempenho, capacidades offline e os acessórios disponíveis. E por último, vou falar sobre o preço de cada máquina. Certo, então, antes de mais nada, vamos abrir a caixa da ATEZR e dar uma olhada dentro. À primeira vista, tudo parece estar muito bem embalado, muito isopor. Eles garantiram que cada peça estivesse protegida. O manual traz fotos e diagramas que mostram bem o processo de montagem, então vamos ver como tudo se encaixa. Primeiro, só queria tirar tudo da caixa e ver o que tinha. Fiquei bem impressionado, porque uma das coisas que eles fizeram foi separar todo o ferramental em pequenos saquinhos que estavam claramente identificados com o passo da montagem ao qual pertenciam. Isso foi um detalhe bacana. A estrutura foi fácil de montar e então eu pude virá-la e colocar os pés. Eu coloquei o trilho X e depois encaixei o fuso integrado e apertei ele no motor. Depois posso instalar o módulo do laser e conectar os fios. Por fim, eu removi o filme protetor e liguei o aparelho. Após conectar ao laptop, posicionei a máquina e fiquei pronto para iniciar. No geral, a montagem foi muito tranquila. Levei apenas 30 minutos e já estava tudo montado. Quanto ao visual geral da máquina, ela é bem robusta, com certeza parece ser bem resistente, mas ainda assim tem um visual muito elegante. Da tela sensível ao toque na frente, aos trilhos robustos, módulo do laser e bomba de ar assistida da ATEZR ao lado, a marca criou uma máquina de visual impressionante. Certo, vamos dar uma olhada na X-Tool agora. Essa caixa era definitivamente menor, então eu estava curioso para saber se eles tinham colocado proteção suficiente para as peças dentro. Assim que abri a caixa, me deparei imediatamente com dois pacotes de aparência muito profissional, um para a documentação e o outro para material de teste. Depois, retirei a camada de cima. Uau, olha só essas cores! Esse vermelho e dourado estão incríveis. Essa vai ser uma máquina de aparência impressionante quando eu montá-la. Então, assim como fiz com o outro, meu primeiro objetivo foi simplesmente desempacotar tudo e dar uma olhada no que eu tinha. O manual tem diagramas e fotos em cores, então até um Neandertal como eu consegue montar isso facilmente. Depois que a estrutura foi parafusada, pude então adicionar a polia para a correia e encaixar e apertar o fuso de avanço. Depois disso, alguns fios foram conectados, o trilho X foi fixado nos suportes e o módulo do laser foi colocado no lugar. Então eu só liguei o interruptor e ele ganhou vida. Comparada com a outra, essa máquina parece menor, mas tem uma aparência muito suave e elegante, e as cores vibrantes realmente a destacam. Eu gosto de como a frente e as laterais são limpas, e o trilho X tem um perfil bem baixo. A única coisa que realmente se destaca é a bomba de assistência de ar. Nem parece que faz parte dessa máquina, mas faz sim. Certo. Então, como eu classificaria essas máquinas em relação à embalagem? Ambas foram muito bem. Eu dou um joinha para as duas. Montei as duas em 30 minutos cravados, então generosamente dou a cada uma delas 3 parafusos de cabeça chata. E quando se trata de estética, a ATEZR é uma máquina robusta, então eu dou uma vaca para ela. E para a X-Tool, com seu visual vermelho e dourado super elegante, eu dou um homem de ferro. Beleza, dimensões. Qual o tamanho disso? Para a ATEZR, a área de trabalho mede 16,9 por 16,9. Isso equivale a 430 mm² para medir a altura máxima do eixo Z sem extensor.
Ajustei o laser para a configuração máxima e usei meu paquímetro para medir da superfície até a base da proteção do laser. Isso me deu uma leitura de 2,9 polegadas. Em seguida, a largura ficou em 25,3 e a profundidade foi de 28,7. E a altura total da máquina ficou em cerca de 9 polegadas. Então eu segurei a máquina e subi na balança de gordura, e depois de subtrair minha própria gordura, ela marcou 16 libras. Certo, vamos ver como isso se compara ao X-Tool. A área total de trabalho desta máquina é um pouco menor do que a outra. São 16,9 por 15,4. Isso equivale a 430 por 390 milímetros. A altura máxima do eixo Z é de apenas 2 polegadas, a largura chega a 23,1. A profundidade é de 23,5 e a altura total, apenas 7,5 polegadas. Agora, na balança, a X-Tool pesou 11 libras. Então, como elas se comparam uma à outra? Bem, a ATESR é simplesmente maior em todas as dimensões medidas. É como se fosse o Arnold Schwarzenegger das duas. E a X-Tool é menor, mais elegante. É como o Matthew McConaughey. Beleza, beleza, beleza. Certo, então o próximo é a construção geral das máquinas. Ambas as máquinas possuem chicotes trançados nos cabos e fios, mantendo tudo bonito e organizado. Isso é um ponto positivo para todas elas. Além disso, ambas têm parafusos de ajuste da correia na parte externa da máquina. Isso torna muito fácil e prático fazer ajustes sem precisar mexer por dentro da máquina. Outra coisa que ambas utilizam é o fuso de avanço integrado. Isso substitui o acoplador que outras máquinas usam, que pode ser propenso a problemas. Gosto muito dos pés grandes e estáveis da máquina ATESR. Ela também é a única das duas que possui um botão de desligamento de emergência, além de uma tela sensível ao toque. Ela tem aqueles interruptores de limite de botão antigo, que funcionam, só não são tão sofisticados quanto os novos interruptores de feixe de freio que a X-Tool tem. Existe um pequeno feixe que é interrompido para gerar o sinal, então, na verdade, não há contato algum, nada para se desgastar com o tempo. A X-Tool também usa trilhos e roletes totalmente de aço para um movimento ultra suave e uma vida útil muito maior em comparação com máquinas que usam rodas de plástico. A X-Tool também possui um sensor de detecção de chamas, além de um giroscópio. Ela desliga automaticamente a máquina em caso de detecção e soa um alarme. Isso vai fazer você sangrar pelos ouvidos. Por fim, gosto de os cabos da X-Tool saírem pela lateral da máquina e não pelo topo como na ATESR. Na minha opinião, o visual fica mais limpo, mas ambas têm construção excelente e recursos únicos. Eu as classificaria entre o nível de legalidade do helicóptero de lobo do ar e o Trans Am de A Super Máquina. Beleza, vamos para a parte do auxílio de ar. Não vou mentir, a bomba de ar da ferramenta X realmente parece ter sido pensada depois. Ela nem parece que faz parte da máquina. Além disso, a mangueira nem encaixa na bomba. A menos que você use algumas peças extras para improvisar, é simplesmente desajeitado. Também não tem controle de velocidade e o interruptor fica próximo da tomada, tornando ligar e desligar inconveniente. Dependendo de onde você conectou, você teria que ficar indo e voltando da tomada para ligar, além de não ser muito silencioso. O módulo de laser possui bico personalizado com encaixe lateral na proteção. Depois de fixá-lo no lugar, você pode passar a mangueira por um suporte no topo e encaixá-la na conexão para fornecer ar ao sistema. A pior coisa disso, porém, é a mangueira que eles fornecem. É de plástico rígido, então você não consegue passá-la por nenhum dos seus organizadores de cabos. E ela simplesmente fica para fora e parece estranha. Agora, a ATESR acertou nessa parte. A bomba de ar assistido deles realmente parece que faz parte da máquina. O bom é que eles fornecem um divisor, permitindo que laser e bomba de ar usem um só cabo de energia. Assim, basta uma tomada para tudo funcionar. Tem um interruptor de energia e um controle de velocidade bem ali em cima, assim você pode deixá-la praticamente silenciosa ou pode aumentar bastante a potência. É muito bom. Além disso, tudo está integrado ao design do módulo do laser. Não tem nada externo e não precisa de encaixes improvisados. A mangueira simplesmente se conecta bem no topo. E falando nisso, a mangueira de ar é super flexível. É como um tubo cirúrgico, permitindo passar toda a organização de cabos e manter tudo arrumado. Então, o que eu acho deles?
Bem, obviamente o Atezer é o vencedor claro. Eu dou a ele uma tábua de nogueira roubada. O X-Tool decepcionou. Ele recebe um pedaço de madeira de 2x4 da loja de materiais de construção. Certo, vamos falar sobre os módulos de laser de cada uma dessas máquinas. O Atezer P20 Plus adota uma nova tecnologia de compressão de ponto. E na verdade ele tem 4 lasers de diodo separados de 6 watts que são unidos, e eles são comprimidos em um único feixe de laser, que tem um ponto de apenas 0,08 por 0,06 milímetros de tamanho. Para chegar até a lente do laser é um pouco complicado nesse aspecto. Primeiro, você precisa soltar 2 parafusos que seguram a proteção, depois disso, soltar mais 2 parafusos que fixam o bico. E então você pode empurrá-la para o lado e acessar a lente para limpeza ou substituição. Agora, quando totalmente montado, o módulo do laser tem apenas uma única janela que permite ver o que está acontecendo dentro. Isso protege seus olhos, mas também torna um pouco complicado alinhar as coisas antes de começar a gravação. Agora, a X-Tool usa a mesma tecnologia de compressão de ponto, mas eles utilizam 4 diodos de 5 watts que se unem em um feixe com um ponto um pouco maior, medido em 0,08 por 0,1 milímetros. Agora, acessar a lente na X-Tool é um pouco mais simples. Basta soltar o parafuso de fixação que segura o bico e ele simplesmente desliza para fora. Em seguida, remova alguns parafusos que prendem a proteção e pronto. A partir daí, você pode desrosquear a lente para substituí-la ou para limpeza. Quero falar rapidamente sobre isso aqui. Você sabe o que é? Esse é outro laser que é usado para um conjunto de miras em cruz, que são extremamente convenientes quando você está alinhando o seu trabalho. Além disso, toda a proteção do laser é transparente, o que facilita ver o que acontece. Na verdade, ambos os lasers são muito legais. Quão legais? Bem, eu colocaria eles em algum lugar entre a incrível cabeleira de Richard Dean Anderson e o afro de Bob Ross. Muito bem, agora vamos testar o desempenho dessas coisas e ver como elas se saem. Estou usando um compensado com exatamente 1/8 de polegada de espessura. Como o X-Tool ainda estava montado, decidi começar por ele. Usei um padrão de teste que baixei e basicamente gravei vários quadradinhos, todos em velocidades e intensidades de laser diferentes e com um número diferente de passadas. Ao terminar, algumas gravações ficaram tão profundas que cortaram todo o material. Isso me dá uma boa ideia da potência necessária para cortar totalmente comparado a apenas gravar nesse material. Depois, reconfigurei o laser Atezer e repeti o teste. Notei que o assistente de ar às vezes soprava os pequenos quadrados para fora da superfície ao serem cortados. No fim, as duas máquinas tiveram desempenho semelhante. Pequenas variações nos cortes ocorreram principalmente por inconsistências no compensado. Depois, dobrei a espessura e usei uma madeira de choupo maciça de 1/4 de polegada. Ambas as máquinas tiveram desempenho idêntico. Depois, usei o laser para fazer recortes de uma única passada em um material de 1/4 de polegada, só para ver quão limpo e eficiente ele poderia ser, e o Atezer fez isso rapidinho. Ele não teve problema nenhum em atravessar tudo em uma única passada, além de que as linhas de corte ficaram super nítidas e não deixou nenhuma marca de queimado por dentro. Fiz o mesmo teste com o X-Tool e, como você deve ter imaginado, ele teve exatamente o mesmo desempenho e não teve nenhum problema com isso. Em seguida, fiz um teste de gravação só para ver como cada laser conseguia sombrear o material ao reduzir a potência do laser. E novamente, ao comparar os dois resultados, eles eram idênticos. Depois, eu quis testar a precisão, assim como quão fino o ponto do laser poderia gravar. Dá só uma olhada em como esses lasers conseguem gravar textos minúsculos. Uau! Eu tinha uma pequena barra de alumínio, cobre, latão e aço, e queria ver se o laser conseguiria gravar alguma coisa neles. Bem, ambos não fizeram nada no alumínio, já que ele não era anodizado. Eles deixaram marcas muito suaves, tanto no cobre quanto no latão. Mas olha só o que eles fizeram com o aço. Eles gravaram no aço inoxidável muito bem, então, naturalmente, levei o laser até a garagem do meu vizinho, coloquei ele no capô do carro dele e queimei meu logo ali. Ah, ficou tão bom, cara, ele vai adorar isso. Ok, então em termos de desempenho, onde eu devo classificar esses lasers? Bem, depois de pensar um pouco, eu provavelmente colocaria eles em algum lugar entre o laser do James Bond em 007 contra Goldfinger e o laser do filme Congo.
Isso parece certo. Tudo bem, funcionalidades offline. A Xtool tem seu próprio programa proprietário chamado Espaço Criativo. Dito isso, você ainda pode usar outros programas como o Lightburn, mas o programa deles é bem limitado e realmente não tem muitas opções. Mas ele se conecta à máquina pelo Wi-Fi. Depois que você clica no botão processar, ele não começa a processar de verdade até você ir até a máquina e apertar o botão. Mas aí ele executa o trabalho sem precisar estar conectado ao seu computador, então isso é bem legal. Eles também têm um app para celular chamado Laserbox, que nunca consegui usar. Segui todas as instruções deles e, apesar de tudo que tentei, nunca consegui que meu celular encontrasse a máquina. Falando em aplicativos de celular, a Tether também tem um aplicativo. Esse permite que você se conecte à sua máquina via Wi-Fi e use seus próprios arquivos ou crie algo usando a interface fornecida. Após definir a velocidade e a potência do laser, você pode enviar o trabalho para execução. O legal é que você pode fazer tudo diretamente do seu celular e nem precisa tocar na máquina. O mais legal ainda é que você pode ajustar a velocidade e a potência em tempo real, se quiser. Outra função offline é usar a tela sensível ao toque na frente do aparelho. Isso permite acessar e processar arquivos de projeto no cartão de memória inserido na máquina. Isso facilita tarefas repetitivas, sem exigir conectar um computador sempre. O visor se encaixa facilmente na frente quando não está em uso, então ambas têm solução offline, mas sinceramente acho que não usaria isso. Quero dizer, é como minha bicicleta ergométrica ou minha esteira. Elas funcionam, mas eu simplesmente nunca vou usá-las. Ok, então restam os acessórios. A Tether veio com todas as coisas básicas, alguns óculos de proteção, um cabo USB curto, algumas peças sobressalentes e chaves Allen, uma pequena pilha de material de teste. Essa chapa de metal, feita de placa de rua reciclada, deveria proteger a superfície de trabalho, mas não é um bom material para isso. E ela entortou horrivelmente logo na primeira utilização, tornando-se completamente inútil. Agora, a Xtool também veio com todos os itens básicos, os óculos, o cabo. Eles incluíram um livro com vários projetos que você pode fazer. Isso foi legal, e a chapa de metal protetora deles era muito melhor. Eu usei bastante e ela nunca entortou. Veio uma caixa com peças extras e ferramentas, e no material de teste, eles realmente exageraram. Eles usaram vários materiais, como acrílicos, metal, cartões, compensado, cortiça e papel cartão. Quanto a outros acessórios, você pode comprar. Ambos oferecem sistemas de Air Assist, gabinetes para o laser, trilhos de extensão, grades tipo colmeia e dispositivos rotativos. Mas a Xtool tem ainda mais a oferecer, como módulos de laser atualizáveis, sistemas de purificação de ar e até exaustores para extração de fumaça. Além disso, eles têm literalmente centenas de opções de materiais que você pode comprar no site deles. Então, quando se trata de acessórios, a Xtool é a vencedora clara. Se o Laser Tether fosse como uma pistola d'água comum, então a Xtool seria o Super Soaker 50. Por fim, quero falar sobre o preço de cada máquina. É claro que essas não são ferramentas baratas, mas pergunte a qualquer entusiasta de laser que vende os produtos que faz com seu laser e todos vão te dizer a mesma coisa. A capacidade de retorno sobre o investimento faz com que o custo seja algo muito alcançável. Então, vamos começar com o Xtool D1 Pro. O preço de tabela é de $1.199. Algo a se considerar é que isso não inclui o sistema de ar assistido. Isso são mais $159, o que eleva o total para $1.358. Agora, o Tether P20 Plus também é vendido por $1.199. E o legal é que ele já vem com a solução de assistência de ar, aquela bem bacana. Agora, com o passar do tempo e com o surgimento de novas tecnologias, é bem provável que esses preços caiam. Então, não deixe de conferir o site deles para ver os preços de hoje. Cada um desses lasers para o... Ah, droga! Saco de doces, o Xtool D1. Por que estou fazendo joinha? Bem, é interessante, mas eu acidentalmente espelhei e virei. Opa, tenho que fazer isso de novo. Máquina de gravação a laser. Está quente.
Caramba, isso está realmente quente. O quê? Como eu ligo isso? Ah, talvez com o botão de ligar.